Olá, você já ouviu falar em superidosos? Quem são eles? Quais as características dessas pessoas? Será que você é um superidoso ou será um superidoso? Vamos saber mais sobre esse assunto com a minha convidada de hoje. Eu vou apresentá-la a vocês. Estou falando da médica geriatra, doutora Luciana Lousada. Ela coordena a equipe de geriatria e cuidados paliativos do Hospital São Camilo, também a equipe de cuidados paliativos do Hospital Samaritano, e ela é diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Regional São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Muito obrigada, Lina, por esse convite de falar de um tema tão interessante. Então, vamos começar explicando quem são, afinal de contas, os superidosos. Quais as características desses indivíduos? A gente já tinha na geriatria uma classificação que a gente chama dos muito idosos, né, dos very old. E é uma classificação especificamente cronológica, né? São os pacientes que conseguiram atingir a idade biológica aqui no Brasil de 80 anos, lá fora de 85 anos. Então, esses a gente já classifica, já chama eles de muito idosos, né? Mas dentro desses idosos, a gente tem uma grande variedade de perfil de envelhecimento. E os super idosos, né, o que entrou muito como conhecimento mesmo popular, quem são esses super idosos? São a parcela desses muito idosos, desses longevos 80 a mais, que envelheceram bem, né? Assim, que envelheceram com menos condições crônicas de saúde, com menos problemas físicos e com menos dependência funcional, quer dizer, conseguindo manter suas atividades, a sua vida aí plena, né, sendo capazes, como a gente chama, e com menos problema cognitivo também, né, com menos problemas de memória, com menos perda cognitiva. Então, esses são os ditos superidosos, né, são os idosos que viveram bastante, acima de 80 anos, e que dentro dessa grande idade conseguiram esses marcos de um bom envelhecimento. Então, dizem até as pesquisas, os cientistas, né, que esses superidosos têm uma característica com volume maior em determinadas áreas do cérebro. Inclusive, por pesquisas, eles identificaram que estes superidosos têm cognição, memória de uma pessoa bem mais nova, né, de 50, 60 anos. É isso mesmo? É isso mesmo, que os estudos mostram exatamente isso. Ele tem uma idade cronológica, né, biológica de 80 anos, mas ele tem uma idade, uma reserva neurológica de 20, 30 anos a menos, né? Então é isso mesmo. Os estudos de imagem mostram que esses idosos têm características anatômicas um pouquinho diferentes, uma área de hipotálamo, né, que é uma região cerebral maior, mas o que a gente está vendo com esses exames de imagem são as consequências de um bom envelhecimento ou são a causa para um bom envelhecimento, né? O quanto que o fator genético, né, individual, a propensão que você tem sua, né, que a gente vê anatomicamente está gerando isso, ou quanto o fator ambiental, que é o mais provável, o que a gente mais tem de embasamento, né, científico para mostrar a contribuição desse estilo de vida, né, dos bons hábitos de poupança de saúde que a gente vai fazendo enquanto a gente começa a envelhecer lá atrás, né, por volta da meia-idade, e que a gente vai criando essa reserva, né, assim como a gente tem a reserva muscular, a gente sabe que a gente perde músculo quando a gente começa o processo de envelhecimento, né, na meia-idade, não é só lá na frente, que é a sarcopenia, o quanto que todo esse cuidado em termos de bons hábitos de vida tem de interferência. Então, isso é que é o mais provável, viu, Lina? Isso é uma boa fala, né? Porque se fosse só a questão genética, muitos de nós acabariam ficando sem possibilidade de se tornar um superidoso. Exatamente. Podemos explicar um pouquinho mais, bater um pouquinho mais nessa tecla dessas medidas de hábitos saudáveis? Porque os superidosos, me parece, né, pelas pesquisas, que têm assim, característica até de maior convívio social, Isso. eles são mais positivos, dizem, com a vida. Isso.
Isso. Quais são as características que essa população tem em comum, né? Que a gente pode ver muito claramente. Eles são mais ativos fisicamente, então eles fazem mais exercício físico, atividade física com o corpo. Então, e isso não é novidade, a gente sabe, né? Que quando a gente faz o exercício físico, a gente está cuidando do corpo, da massa muscular, da mobilidade, né, osteoarticular, mas a gente está também cuidando da nossa saúde emocional e também da nossa saúde cognitiva. Tem vários trabalhos que mostram redução de declínio cognitivo com exercício físico, então eles são mais ativos fisicamente, eles tendem a ter uma alimentação mais saudável, né? Então a gente sabe hoje o mal que faz alimentos ultraprocessados, né, que muitas vezes a gente acaba usando na correria da vida, excesso de açúcar, o estado pró-inflamatório que isso gera, né, e que atrapalha o processo de um bom envelhecimento, e duas coisas que não são tão intuitivas e tão óbvias, que é uma atitude positiva frente à vida, né? Então, um bom manejo de estresse e são pessoas que são mais positivas mesmo, que têm uma capacidade de enfrentamento, uma resiliência emocional maior, isso é uma característica dessa população, e uma participação social, né? Então a gente envelhece, né? Às vezes a gente consegue permanecer trabalhando, muitas vezes não, mas independente, esses idosos têm participação social, seja com amigos, famílias ou com a própria comunidade, né? Então, um engajamento, um propósito, uma participação social. Então, são dois pilares que não são tão intuitivos, mas que são extremamente importantes. Que fique aqui de alerta, né, importante para o nosso telespectador. Bom, nós temos hoje no Brasil, doutora Luciana, cerca de 5 milhões de pessoas já com 80 a mais, né? Muitas dessas pessoas, tomara que sejam já super idosas, né, com essas boas características, mas muitas delas chegam com muitas comorbidades, né? Como é que a senhora vê a própria SBGG em relação à importância de uma política nacional integral de cuidados de longa duração? Esse é um ponto crítico, porque assim, o nosso país saiu no ano passado, né, os dados do censo, novo censo brasileiro, a gente está envelhecendo muito rápido, né? Então, diferentemente dos países europeus, né, que tiveram um tempo de preparo social mesmo, né, e até de entendimento da sociedade com políticas públicas e privadas para promover um bom envelhecimento, e culturalmente também esse preparo, né, esse conhecimento, o nosso país não, a gente envelheceu muito rápido, né, e a gente está num país extremamente desigual, né, então uma coisa é envelhecer em São Paulo, capital, aonde estamos, a outra coisa é envelhecer em cidades longínquas, que você muitas vezes não tem acesso a recursos básicos de saúde, né, e de conhecimento até. Então, esse é um grande desafio do nosso país. Então, mas o primordial é isso, por exemplo, ter esses canais, esses espaços para promover o conhecimento, né? Porque só assim eu acredito que a gente consegue se preparar melhor como sociedade, né? Então, escutando os profissionais de saúde, né? A gente que está envelhecendo também, ser porta-voz, né? E ativos em relação a essas mudanças, para que a gente possa cobrar dos órgãos públicos e privados aí as devidas providências para que a gente possa ir seguindo num bom envelhecimento. Porque hoje nós estamos falando de que tipo de doenças que são mais frequentes hoje nessa população 80 a mais, doutora? São as doenças que a gente chama de doenças crônicas, né? A gente, acho que há 4 ou 5 anos, teve o primeiro resultado do estudo ELSE Brasil, né, que mostrou as características dos idosos envelhecendo aqui, e ficou muito claro que a grande maioria dos nossos idosos envelhece com condições mórbidas de saúde, né, com problemas crônicos. Os principais são hipertensão, diabetes, doenças osteoarticulares, né, as artroses, as artrites, depressão foi muito comum também, então, que nem sempre é diagnosticada, né, pelo profissional de saúde, ainda existe numa parcela, já melhorou muito, mas ainda existe um relativo tabu, assim, né, um subdiagnóstico muito grande. Então, essas são as principais morbidades. Infelizmente, a grande maioria dos idosos
no nosso país envelhece sim com condições crônicas de saúde, essas são as principais, e são condições que são tratáveis, né? A gente consegue conviver com elas desde que se bem cuidadas, agregando e reforçando ainda mais a importância de mudar bons hábitos de vida além da medicação em si, dos cuidados médicos, mas são doenças que a gente consegue controlar, né, e viver bem por muitos anos com todas elas. Ou seja, é fundamental a tal da adesão, então, ao tratamento, porque dizem, inclusive, que depois de uma certa idade, ou seja, tem alguns profissionais, inclusive, que falam assim: passou dos 80, imagina, já viveu tanto que a gente nem precisa cuidar tanto mais, nem fazer exames preventivos ou um controle tão preciso assim dessas patologias. Isso é um mito, né? É um mito e é um erro, eu vou te dizer, viu, Lina? Tá. Assim, até porque, assim, como a gente falou, né, a gente tem, muito heterogêneo a classificação 80 a mais, né? A gente está falando de uma população completamente heterogênea. Então, claro que eu vou ter situações que são exceção, que a saúde está frágil, o paciente está vulnerável e as nossas metas, digamos assim, de controle pressórico, de controle de açúcar, elas são diferentes, porque aquela é uma população mais frágil, mais vulnerável, mas não é a maioria da população, e a gente tem que tomar bastante cuidado, porque isso, infelizmente, ainda é muito comum no nosso país, que se chama etarismo, né? Então, e isso também está presente em nós, profissionais de saúde, médicos e não médicos, né? De olhar e falar assim, ele tem 80 anos, né? Eu não preciso ser tão intensivo nos cuidados de saúde, né? E até nas orientações de hábitos de vida. Há pouco tempo atrás, a gente teve um estudo que mostrou que mesmo você iniciar a atividade física nos grandes idosos, quer dizer, nos octogenários, mesmo pacientes que nunca fizeram exercício físico ao longo da vida, eles tiveram benefícios em ganhos, em ganhos semelhantes a quem não fez, perdão, diferentes de quem não fez. Então, eles são capazes de ganhar benefícios, mesmo começando acima dos 80 anos, né? Então, isso é um grande, pode ser, eu vejo com muita preocupação que pode ser um etarismo, viu? Um desconhecimento muito grande. Esse etarismo, né, que é o idadismo, que é o preconceito em relação à idade, especialmente no Brasil em relação aos mais velhos, realmente é uma necessidade de todos nós nos conscientizarmos disso, né, doutora, para ajudar a combater, porque é um absurdo. Exato. A gente está vivendo por tanto mais tempo, a gente quer viver também melhor, né, na sociedade como um todo. Exatamente, a gente só consegue, você vê, a característica desses idosos, que são, né, que a gente acabou de falar, que são os super idosos, uma delas é a participação social. Como a gente garante participação social se a gente não quebra esses preconceitos, né? Então, eles são plenamente capazes até de atividades laborativas, se eles quiserem, né? Só que, infelizmente, não é a realidade que a gente vê. Até a participação, eu tenho relatos muito fortes de pacientes que dizem, né, que mesmo engajamento social, em comunidades, as pessoas não o escutam, né? Simplesmente pelo fato dele ter 85 anos, né? Bom, eu vou precisar chamar um rápido intervalo e a gente continua no próximo bloco, tá bom? Tá ótimo. Você não sai daí não, a gente volta já já, gente. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos hoje conversando sobre os super idosos, o super envelhecimento, com uma grande especialista, a doutora Luciana Lousada, que é diretora da SBGG São Paulo, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Doutora Luciana, vamos agora nesse bloco, tem muitas dúvidas em relação a que idade que a gente deve ser acompanhado por um geriatra e qual o papel do geriatra e também do gerontólogo. Essa sua primeira pergunta é uma pergunta que é unânime, né? As pessoas realmente não sabem muito até qual é o papel do geriatra, qual é a diferença desse médico e quando procurar um geriatra, né? Na verdade, o geriatra é um médico clínico, então todo médico que é geriatra, a gente fez a residência de clínica médica, somos médicos clínicos, que fazemos uma segunda residência médica, que é onde a gente se especializa, né? Que a gente se torna um especialista,
no processo de envelhecimento. Então, o geriatra é o clínico especializado no processo de envelhecimento. E qual é a diferença do geriatra? É que a gente tem um olhar global sobre a saúde. Então, é um olhar integral, integrativo, né? Assim, a gente cuida da saúde física, mas a saúde física também está linkada com a sua saúde emocional, né? Que está linkada com a sua saúde cognitiva, com o seu estilo de vida, com a sua participação social. Então, eu digo que é aquele médico para chamar de seu, né? Aquele médico que te cuida de uma maneira geral. Esse é o médico geriatra. Tá, e quando que eu procuro um médico geriatra? A gente é considerado idoso no nosso país acima de 60 anos, né? Isso é o que né, para os benefícios, né? Mas a gente começa a envelhecer muito antes dos 60 anos, né? A partir dos 40 começa um processo de envelhecimento, mas geralmente a partir da meia-idade, em torno de 50, 50 e poucos anos, é que as grandes mudanças do envelhecimento no nosso corpo, nas nossas emoções, começam a trazer algum impacto. É quando a gente começa a ter que fazer com mais frequência alguns exames preventivos, quando algumas doenças crônicas começam a aparecer. Então, é um momento que seria o ideal para a gente começar, né, a trabalhar isso. Como a gente falou, super idosos chegaram aos 80, bem dessa maneira, com aquilo que eles construíram a partir dos 50, dos 40, dos 50, quer dizer, toda uma história de vida. Né? Então, o ideal seria isso. E me diga uma coisa, nós temos quantos geriatras hoje no Brasil? Nós temos profissionais suficientes para atender a nossa demanda? Não, a gente não tem, justamente por causa desse ritmo essa velocidade de envelhecimento muito rápido que aconteceu no nosso país, justamente pelo ritmo do envelhecimento que foi muito rápido no nosso país, né? Então, a gente forma cada vez mais geriatras, mas ainda não supre a demanda. E aí, nesses cenários, o geriatra acaba atendendo a parcela mais complexa da população, né? Os idosos que têm mais comorbidades, em que muitas vezes um clínico geral, né, principalmente a gente tem que lembrar que estamos no Brasil e mais de 70% dos idosos utilizam o SUS, né, como poucas pessoas dentro do nosso país têm acesso à saúde suplementar. Então, nessas situações, sim, o geriatra ele vai acabar ficando mais reservado para os mais idosos ou os pacientes com mais complexidade de cuidado. E tão importante, né, doutora Luciana, porque, veja só, muitas pessoas hoje, depois dos 60 anos de idade, tomam 2, 3, 4 medicamentos. E, em geral, cada especialista cuida da sua especialidade, né? É o geriatra que faz, inclusive, essa orquestra mais adequada, né, desse olhar do todo desse indivíduo. Exatamente. Isso, na medicina, a gente chama de polifarmácia, né? O paciente que usa 3 ou mais medicações. E isso é muito comum. Às vezes o paciente vai no consultório, né, consegue o acesso a um geriatra, você vai ver ele está com 3, com 4 especialistas. Né? E aí eles uma medicação que interage com outra medicação, muitas vezes os médicos nem sabem quais são as medicações que o outro especialista passou, as medicações têm interação medicamentosa. Quer dizer, não é incomum passar no geriatra a gente desprescrever ou a gente diagnosticar um problema que o paciente está trazendo como queixa, como efeito colateral de uma medicação, né? Então, é esse olhar mais global, e às vezes um especialista substitui 3 especialistas, né? Ele não necessariamente precisa estar com tantos médicos, se ele tiver um médico que consegue centralizar todo esse cuidado. Agora, vamos esclarecer também, porque quando a gente fala de SBGG, a gente fala da geriatria e da gerontologia. Qual que é o papel do gerontólogo? O gerontólogo, ele é um profissional, geralmente não médico, né? O geriatra é médico. O gerontólogo, ele é um profissional que se especializa no processo de envelhecimento. Na grande maioria das vezes, são profissionais de saúde, porque são os que têm interesse, né? Mas a gente tem pessoas que não são profissionais de saúde e que fazem a gerontologia, então eles vão se especializar na área do envelhecimento, não só no envelhecimento biológico, mas no envelhecimento emocional, no envelhecimento social. Então a gente tem fonoterapeutas, a gente tem psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, então especializados no processo de envelhecimento. Isso até é importante também, porque quando a gente, voltando ao nosso assunto de hoje, que são os superidosos, a gente fala de um tratamento
multidisciplinar, multiprofissional. Perfeito, perfeito. A geriatria, ela é uma especialidade que tem muito essa característica da multidisciplinaridade, justamente porque a gente tem esse olhar global, e os pacientes muitas vezes são complexos e precisam de ações de vários profissionais de saúde. Então, essa integração do médico com os outros profissionais, esqueci de citar o assistente social, por exemplo, também de extrema importância. Então, essa integração multidisciplinar é muito importante para a integridade do cuidado, né? Então... E essa é uma das bandeiras, inclusive, da própria SBGG? Sim, a SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, é uma sociedade científica, né? Assim, o nosso papel é fazer isso, é distribuir conhecimento, né? Então, a gente promovemos congressos que são voltados mais para profissionais de saúde, médicos e gerontólogos, né? Mas também promovemos essas ações, né? Então, sempre que temos oportunidade, conversar sobre isso, trazer conhecimento para a população, né, tentar trazer esse engajamento também das pessoas para fazer, como a gente estava falando anteriormente, as cobranças necessárias, porque a gente precisa envelhecer bem e a gente precisa estar no ambiente, né? A gente que mora em São Paulo, você sai, quantos idosos se sentem, assim, idosos mais idosos, que às vezes tem alguma questão de mobilidade, tem a segurança de sair, né? Dependendo da rua que ele mora, ele não consegue sair para fazer um exercício físico por causa das questões da mobilidade urbana, né? Então, são questões que né, a gente tenta trazer também, porque a gente precisa de toda essa rede funcionando, porque a saúde não é só tomar remédio de maneira nenhuma e envelhecer bem. Se a gente esperar que é fazer exames e tomar remédio, a gente não atinge nunca esse objetivo de termos mais superidosos e pessoas longevas, vivendo mais, mas vivendo bem no nosso país, né? Com qualidade de vida. E a Com gente fala qualidade de vida. também da história dos superidosos, que, além de qualidade de vida, a gente une a tal da felicidade. Nós temos condições, você acha, que no Brasil, mesmo com todas as mazelas, as dificuldades, as velhices plurais que a gente tem condição de cada indivíduo, além da coletividade, mas cada um fazer mais por si e a família dessa pessoa idosa também, para que a gente se torne um superidoso mais feliz, com mais qualidade de vida, com mais saúde? Sim, sem dúvida, assim, a felicidade, ela é o bem-estar, na verdade, né, assim, ela é um sentimento, né, assim, ela é a maneira como a gente experimenta aquilo que a gente está vivendo. Então, assim, a gente tem situações que são muito desafiadoras, né, tanto socialmente desafiadoras, quanto de saúde, a pessoa está experimentando condições desafiadoras muito fortes de saúde ou sociais, e mesmo assim conseguem experimentar paz, experimentar felicidade, experimentar bem-estar, em comparação com pessoas que não têm todas essas condições e não têm essa possibilidade, né? Então, é por isso que a nossa saúde, ela é pautada, sim, a gente precisa de uma saúde física, mas a gente precisa de toda essa integralidade do cuidado, né? Da saúde emocional e da saúde social, porque isso é a esfera social, né? Você se sentir, ter uma participação familiar, você sentir propósito de vida, né? Então, muitas vezes, a gente sabe disso, o isolamento social, a pessoa sentir solidão é um fator de risco para a morte, né? Então, assim, é um sentimento muito forte. Então, a gente pode, sim, como sociedade, melhorar muito, mas a gente tem que ampliar o nosso entendimento para saber que não é só ir na farmácia e tomar o remédio, sabe? A gente precisa, como sociedade, entender que isso é tão importante quanto. Infelizmente, doutora Luciana, nosso tempo está se esgotando, então eu queria rapidinho um recado final seu, um alerta para a gente se tornar superidoso.
Que a gente se cuide, que a gente entenda que o nosso estilo de vida é extremamente importante para o bom envelhecimento e nele estão pautados exercício físico, alimentação saudável, evitar excessos, tabagismo, excesso de consumo de álcool, a maneira como a gente enfrenta os desafios da vida, o nosso propósito de vida, a nossa participação social. Se a gente conseguir cuidar dessa esfera, a nossa chance de envelhecer e envelhecer bem aumenta muito. Muito obrigada pela sua participação. Espero que você possa ser uma super idosa e eu também. Isso aí, que a gente possa se ver, né, bem lá na frente. Legal. E quero ver vocês também que nos acompanham por aqui, todos como super idosos. Muito obrigada pela companhia. Se você quiser rever este ou qualquer outro programa, nos acompanhe nas redes sociais e no canal do YouTube, tá bom? Beijo grande, muito obrigada e até a próxima.